a gente para entre as colunas e dá um duplo, ele vai ajustar automaticamente para o maior conteúdo. Vocês lembram disso? Eu mostrei isso para vocês no primeiro encontro. Então é isso que ele está te perguntando. Então, gente, a resposta dessa era a letrinha C, né? Show? Vamos dar continuidade, espero que tudo bem. Ali, Railson, como tem hora que ela tem dificuldade de atualizar? Sim, cadê ele? Foi embora? É. Viu que tem uma hora que ela fica meio esquisita? Minha gente, primeira questãozinha aí de Excel dessa banca, ok? Fácil. Só não mostrei ainda para essa turma nova esse recurso. Então vamos lá. Considere que as células A6 e B6 no programa Excel, detalhe, poderia estar escrito o que ali ao invés de Excel? Calc, e era a mesma coisa. Então considere que as células A6 e B6 no programa Excel possuem respectivamente os conteúdos Instituto e Federal, ou seja, em A6, Instituto e em B6, Federal. Ao inserir na célula C6 a fórmula igual A6, como é que é o nome daquele símbolo ali, vocês sabem? E comercial. Só que no Excel isso chama concatenar. Então, só para não confundir a sua cabeça. O nome deste símbolo gráfico é E comercial, tá? Mas a função dele dentro de uma função do Excel é concatenar, que é o que eu vou ensinar agora para vocês, ok? Então, igual a 6 concatenado com B6. Será mostrado o seguinte conteúdo. Então, vamos dar uma olhada lá no Excel. Só um instantinho para o mouse. Tá vendo? Ó, você puxa o mouse, ele dá uns pulos e não vai onde você quer. Putz, que bom. Mas pode ser que também, além do agravante, a atualização do monitor via sem fio. Não, eu acho que... Pode ser que o teclado não está apresentando. Se botar no HDMI, capaz que vai... Capaz não, vai resolver. Olha só, senhores. Deixa eu colocar um zoom aqui que acho que ainda está pequeno, né? Senhor. As outras aulas, Jair, estava ruim, mas hoje está sinistro. Olha só, minha gente. Eu tenho duas células com textos ali aleatórios. Na célula A1 está escrito aula. E na célula E1, informática. Se eu fizer assim, ó, igual. Qual é a célula que está escrito aula? Concatenado, que é o E comercial, com E1. O que vai acontecer? Ele vai pegar o conteúdo dessas duas células e vai juntar. Isso é concatenar. Só que olha só, isso aqui não era para ele ter feito não, normalmente ele cola. Só se aqui teve alguma treta aqui, ó. Só se houve atualização, isso sempre colou. A gente tinha que fazer manualmente o espaço. Vou fazer mais uma... Só uma coisa. É o que é E6, né? Concatenado com F4. Olha lá. Esse é o comportamento natural do concatenar. Ele pega o conteúdo e junta. Sabe por que isso acontece? Por que não tem lógica ter espaço? Poderia ser um número ou um cálculo. E se você tem interesse de calcular, não pode gerar espaço. Pô, provavelmente aconteceu. Provavelmente na hora que eu digitei aqui com essa... No informático, olhando aqui, me parece que tem um espaço. Me parece. Não tem. Foi... Ah, no final, né? Pode ser. Espera aí que eu fiz uma outra cagada aqui. Porque a tela demora... Costuma funcionar, né? Ah, deixa. Era isso.
Depois da palavra aula, na hora que eu digitei, o vício fez eu apertar o espaço. Ok? Calma. A questão não está errada. Então, senhores, olha só. O concatenar, ele sempre vai fazer isso. Pegar o conteúdo das células indicadas e vai colar. Se você quiser o espaço dentro do concatenar, você que vai ter que fazer ele, tá? Então vai ficar assim, por exemplo, igual A1, correto? Concatenado. Se eu colocar direto o E1, vai colar. Então eu vou concatenar com o espaço e depois vou concatenar com a outra palavra. Como que eu represento o espaço? Eu posso dar o espaço aqui só? Não. Aspas, espaço, aspas. O que tiver entre aspas é o que vale. Então, se tivesse uma letra ali, ia aparecer a letra. Ok? Então, eu botei ali aspas e tem um caractere ali, que é o espaço. Ok? Então, ó, igual a um E comercial, né? Concatenar, concatenado com espaço, concatenado novamente com a outra palavra informática, que estava em E1. Agora ele vai fazer aula, espaço, informática. Ok? Concatenar. Não entendi a sua pergunta. Entendi. Olha, se você quiser espaço entre as coisas, tem que botar concatenado, aspas, espaço, aspas. Aí, quero adicionar mais alguma coisa? Concatenado, onde está essa outra coisa. Se eu quisesse só o espaço, eu não teria colocado o segundo concatenar. É porque existe uma função concatenar. Deve ser isso que você está falando? Vamos lá, eu vou ver agora. Aí, se você botar esse símbolo entre aspas, ele vai aparecer. Porque ele vai virar um texto. Botou entre aspas, virou um texto. Deixou de ser um símbolo para representar algo para o Excel realizar. O que ele está perguntando, senhores, é o seguinte. Se eu quisesse que aparecesse aqui nessa colocação, nessa junção, aquele símbolo do E comercial. Porque aqui ele é um E comercial. Então, eu vou colocar ele aqui, ó. Ele vai aparecer. Porque uma vez que estiver entre aspas, perdeu a função que ele tem, que é concatenar. Ele virou um caractere simples, textual. Ok? Então, ó, é isso que você está falando? Ok? Então, tá claro o que é o concatenar, senhores? Não? Hã? Vamos lá. Eu uso o concatenar, primeiro vamos ver ele simples. Se eu colocar célula tal concatenado com célula tal, o conteúdo que tiver na primeira célula vai ser juntado à segunda célula, ok? Sem espaço, beleza? Isso é o concatenar. Se eu quiser que entre esse conteúdo haja espaço, funciona. Se eu tenho, por exemplo, um pedaço de um número de um lugar, outro número outro lugar, eu quero... Pode. Só concatenar. Pode. Ok? Por exemplo, um exemplo louco assim. Tem como você importar para o Excel uma planilha com a cotação atual do dólar, que atualiza automaticamente. Só que americano, você sabe, né? Gosta de fazer tudo ao contrário. Então, por exemplo, a gente usa vírgula para centavo. Eles usam ponto. E para fazer milhar, eles usam vírgula. É exatamente o contrário do nosso, entendeu? E aí, essa planilha, ela vem pra gente com padrão americano. Aí, o que eu faço quando eu preciso disso? Eu busco a informação. Aí, para levar para um outro local da planilha, se eu trouxer daquela maneira, pira. Aí, eu carrego o caractere da esquerda para pegar o, tipo, R$5. Aí, pego uma função para carregar o caractere que vem depois do ponto, entendeu? Inferno. Mas, enfim. Beleza? Então, o concatenar, tá claro? Agora, vamos lá para a nossa questão, né? Se o mouse permitir. Então, vamos lá. Ele disse que lá na célula A6 está escrito Instituto. E que na célula B6 está escrito Federal. E ele disse que a função é igual a 6 concatenado com B6. Ele tem que fazer o que apresentar para você? Instituto Federal escrito o quê? Junto. Qual é a resposta? A, B, C, D.
É. Mas é porque a gente não conhecia ainda a função, né? A fórmula do concatenar. Ok? Beleza? Isso chama concatenar. Ok? No Excel. Ou no Calc. Beleza? Show. Ai, Senhor. Ajuda. Que delícia. Pronto. Ao utilizar o LibreOffice Calc, ou seja, compatível com quem? Em alguns casos, o usuário se depara com a necessidade de formatar células, aumentando a largura de uma coluna e etc. Para modificar a largura das colunas de uma planilha do LibreOffice Calc, o usuário deve A. Selecionar a coluna e digitar as teclas Ctrl L. B. Utilizar a ferramenta Formatação de Células no menu Formatar. C. Clicar e manter clicado na borda entre as letras das colunas e arrastar o mouse para a esquerda ou para a direita. D. Selecionar a coluna. Clicar com o botão direito do mouse sobre a coluna selecionada e clicar na opção Aumentar a largura. Vocês entenderam o que está sendo perguntado, senhores? Ele quer que o usuário ajuste a largura da coluna. Como é que o cara faz isso? Olha só, senhores, eu estou no Excel, isso se aplica ao Excel ou ao Calc de maneira idêntica. Observe que na coluna C, eu tenho conteúdos que não estão cabendo na coluna C, não é? Eu posso parar entre uma coluna e a outra, o meu mouse muda de aspecto. Eu posso clicar e arrastar ou para a esquerda ou para a direita, ajustando a minha necessidade. Ou ainda, vocês devem se lembrar que se a gente para entre as colunas e dá um duplo, ele vai ajustar automaticamente para o maior conteúdo. Vocês lembram disso? Eu mostrei isso para vocês no primeiro encontro. Então é isso que ele está te perguntando. Ok? Então voltando lá na nossa questão. Qual é a resposta? Cadê meu mouse? Mouse! Beleza? Atenção a questões bobinhas e fáceis como essa, tá? Às vezes você acha que é um negócio, é lá no menu, não sei o quê. Ok? Fique esperto aí com questões simples como essa. Às vezes a gente erra a mais fácil, ok? Beleza? Vamos? O editor de textos do Word. Vocês já viram que quando eu leio, eu normalmente ignoro a questão de versão? Porque, em geral, isso é ignorável. Fica ali para confundir a cabeça do candidato. Ok? O editor de textos do Word permite ajustar o tamanho de uma imagem em um documento. Assinale a seguir uma das formas de ajustar o tamanho de uma imagem neste editor de textos. Vamos falar um pouquinho sobre isso lá no Word? Deixa eu... Oi? Faz como? Puxa, assim? Ok. Vamos lá. Olha só, senhores, vamos falar um pouquinho sobre a inserção de imagens aqui no Office. Isso vale para Word, Excel, PowerPoint. É uma ferramenta o quê? Comum a toda a plataforma do Office. Qual é a aba ou a guia que a gente tem que ir quando a gente deseja colocar uma imagem no nosso documento? Isso aí. Então eu cliquei lá em cima na guia ou aba Inserir. Observe que eu tenho um grupo de ferramentas chamado Ilustrações. Por que eu pontuo essas coisas? Isso cai. Às vezes vão te perguntar, qual é o nome do grupo de ferramentas que possui a ferramenta de edição de imagem? Ok? Isso. Se a gente usa a opção Imagens, a gente vai escolher um arquivo que está no nosso computador. Se você deseja buscar algo que está na web, Imagens Online. E aí, senhores, ele vai perguntar aqui se você quer pesquisar a imagem lá no seu drive virtual do OneDrive, que é o HD virtual da Microsoft, ou você quer pesquisar na internet, através da ferramenta do Bing. O Bing, senhores, é importante para vocês porque ele é a ferramenta de buscas da Microsoft. Então, por exemplo, a ferramenta de busca mais usada no mundo é quem? O Google. Mas a ferramenta de buscas que pertence à Microsoft é quem? É o Bing. Pode cair isso, ok? Já vi cair. Então, cliquei ali no Bing e aí ele vai me perguntar, ele tem aqui por assunto, tá vendo?
E eu posso buscar um assunto aqui também que eu quiser, ok? Então, vou clicar em qualquer negócio aqui, beleza? E aí eu vou esperar o carregamento e escolher a imagem que eu desejo. Clicou lá na imagem, se o seu mouse te permitir, e mandou inserir. Ele baixa a imagem, né? Ele faz o download da imagem e insere a imagem no seu arquivo. Observe que quando a imagem está selecionada, o Office habilita essa aba chamada Ferramentas de Imagem Formatar. Essa aba, ou guia, só aparece quando tem uma imagem selecionada. Se você clicar fora, em outra área do texto, cadê a aba? Sumiu, tá vendo? Então eu vou clicar aqui novamente. Beleza. Aí eu tenho aqui uma série de ferramentas para editar essa imagem, caso eu deseje. Ok? Agora, não, eu quero só mexer no tamanho. Ok? Deixa eu diminuir o zoom aqui para poder ver a imagem como um todo, que ela é grande. Dos 4 lados da imagem selecionada, eu tenho os pontos de redimensionamento. Uma coisa importante que eu tenho ódio no coração quando eu vejo alguém fazer. Sempre que você for aumentar ou diminuir uma imagem, para não perder a proporção, ou seja, para você não esticar nem achatar, sempre vá usar uma das 4 pontas. Nunca, só se for de propósito, nunca esses outros lados aqui em formato de uma cruz, né? Que o meu mouse não chega lá. Nunca aqui do lado, nunca aqui no meio, aqui embaixo. Sempre as pontas. Porque aí você vai aumentar ou diminuir de uma maneira o quê? Proporcional. Você já deve ter visto, né, gente? Documento que a pessoa vai lá ou achar desgraça. Horrível, né? Então, por favor, vamos sempre pedir para aumentar ou para diminuir pelas vértices, né? Pelas pontas, ok? Joinha? Tranquilo? Eu acho que isso já é suficiente para a gente responder a questão. Eu tenho um monte de coisas para mostrar ali, mas eu não quero falar agora. Para fazer o quê? Não entendi. Então, você tem outras ferramentas aqui. Pode usar o centralizar. Mas nós temos aqui também posições pré-estabelecidas no papel. E temos essa quebra de texto automático. Eu tenho uma pá de coisa para falar daqui. Tá? Mas você pode também, se você desejar, clicar nela e vir aqui no centralizar. Digamos que isso aqui é uma maneira bem antiga e arcaica de fazer, mas pode, tá bom? Beleza. Então, dito isso, vamos lá, dá tempo de responder essa. Então ele disse lá, assinale a seguir uma das formas de ajustar o tamanho de uma imagem lá no editor de texto. A. Selecionar a imagem, clicar na guia Design e em seguida utilizar o comando formatar. B. Clicar com o botão direito do mouse sobre a imagem e selecionar a opção Ajuste Manual. C. Selecionar a imagem, clicar na guia Formatar e em seguida utilizar as opções de redimensionamento disponíveis no grupo Tamanho. D. Selecionar a imagem, pressionar a tecla F3 e em seguida utilizar as opções de redimensionamento disponíveis no painel lateral exibido. Eu não mostrei um detalhe para vocês, eu mostrei pela maneira mais óbvia, que é a mais fácil. Mas, nesta aba Formatar, que ela habilita quando uma imagem está selecionada, aqui do lado direito eu tenho um grupo de ferramentas chamado Tamanho. Eu posso precisar disso aqui, sabe por quê? Vamos supor que eu quero imprimir exatamente em 10 por 15. Eu quero imprimir exatamente com 10 por não sei quanto. Você pode digitar esse valor aqui. Só que lembrando, aqui ele não vai respeitar a proporção. Então, se você mexer só na largura, só na largura. Só na altura, só na altura. Se você quiser, então, pode mexer aqui. Mas se você entrar aqui nessa setinha que tem mais detalhes, abre essa janela. Nessa janela aqui, se você mexer aqui na questão do tamanho, né, na largura e na altura, ele fica de uma maneira proporcional. Não mexeu, aqui ele altera automático. Então, por exemplo, eu quero que a altura passe a ser, se meu mouse me permitir, eu quero que passe a ser 8 centímetros. Automaticamente ele calcula a largura. Eu mexi na altura. Aí eu vou dar OK. Já ficou valendo esse tamanho.
Então, nós fomos aonde? Ferramentas de imagem, formatar, no grupo de ferramentas chamado tamanho. E aí, agora sim, cheiro de queimado, vocês estão sentindo? Mas é cheiro de fio queimado. Onde que a gente vai? A, B, C ou D? Se meu mouse funcionar. C. Ok? Beleza, senhores? Boa noite para vocês. E aí, curtiu essa aula? Então faz o seguinte, deixa agora mesmo o seu like para fazer com que esse vídeo chegue ainda mais longe e ajude ainda mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Aproveite também para poder deixar o seu comentário aqui embaixo. Se tiver alguma dúvida, pode deixar também e a gente vai estar acompanhando tudo. Valeu?